E aí, pessoal? E chegou ele, o último episódio. O reencontro de Casamento às Cegas Brasil, temporada 4. Chegou o momento da gente ver quem ficou junto, quem não ficou, quem ficou mais ou menos. E o que mais aconteceu com esse elenco entre o final das gravações e o momento presente. E cada vez esse reencontro é diferente, né? A Netflix já fez de tudo que é tamanho. Já tentou ao vivo, que foi o maior flop da história, inclusive, deu problema técnico, atrasou tudo. Já fez um grande baile, todo mundo de passeio completo, com uma coisa chiquérrima, cafonérrima. A última temporada do Gringo até teve plateia ao vivo, e pelo amor de Deus, que nunca mais façam isso. Porque as reações do povo, assim, em tempo real, me levaram pra um nível de vergonha alheia, assim, quase inaguentável. Essa agora eu achei bem tranquilinha, né? Nada demais, um trajezinho esporte fino. Só eles no estúdio, sem trazer outros personagens. Apesar de eu ter achado que na hora do Sr. Moniche, o pai da Vanessa, eles iam trazer ele tipo, vem, Sr. Moniche. Mas ainda bem que não, né? Porque assim, apesar de fofo, ele não é a criatura mais carismática. No começo, eles só citaram os casais de temporadas passadas que ainda estão juntos. Tem a Nanda e o Mac, eu adorei a história deles. Inclusive, quem estiver começando a ver Casamento às Cegas só agora e não tiver visto a primeira temporada, assista, que vale a pena, foi muito boa. Maria e Menandro, da temporada passada. Treta no Reencontro, também foi muito bom. Reencontro não, no Depois do Altar. E Agatha e Renan, o casal de modelos maravilhosos. Muito bem, continuam todos juntos. Mas vamos ao que interessa, que são os casais dessa temporada, e eles começaram com a Marília e o Patrick. O que diabo é isso na cara do Patrick? Eu tomei um susto, ele tá com o olho inchado. Desculpa, mas assim, não teve como não perceber. Será que foi tipo uma rinoplastia e ainda tá sarando? Porque ele tá com uma cara diferente, né? Tá esquisito. Meu filho, pra que isso? Não precisa não, seu nariz era bonito. Deixe de neura, homem. Fazem lá uma retrospectiva deles, né? E dá pra ver no quadradinho assim... a Marília assistindo, se contorcendo de vergonha. Daí inventaram uma brincadeirinha de trazer uma foto emoldurada do casamento deles. E isso fizeram com todos os casais. A Camila dá uma marretinha na mão da Marília e fala que se eles ainda estiverem juntos, ela pode fazer um carinhozinho, dar um beijinho na foto. Mas se não, que ela pode pegar a marreta e dar uma quebradinha no vidro. Que é o que ela faz, né? Imediatamente. Então, respondido que eles não estão mais juntos, como a gente já esperava, né? A Camila pergunta como foi a conversa deles para essa decisão de falarem juntos ou ainda não, e como foi depois do casamento. A conversa não foi muita coisa, eles só já sabiam, eles já tinham decidido que não ia rolar casamento, e no dia da cerimônia o Patrick sugeriu de eles falarem ainda não. Mas a Marília diz que no dia ali próprio da cerimônia, ela já sabia que aquilo não ia pra frente. Nada aconteceu, não teve nenhuma treta, mas que eles perceberam que eles têm propósitos de vida muito diferentes, que eles iam terminar. Ou seja, parece que muitos de vocês que detestaram esse desfecho estavam certos. E que ódio que eu tenho de estar errada. Não exatamente errada, porque eu sabia que eles não iam ficar juntos. Mas eu jurava que eles iam virar, tipo assim, amigos próximos, que eles iam poder se ligar, enfim, que eles iam continuar com uma amizade forte. Porque eu acreditei na relação de dois seres humanos mesmo deles. Talvez até tenha sido, mas foi aquela conexão, aquela coisa de filme, que vem alguém só pra você aprender umas coisas da vida e depois vocês seguem por caminhos diferentes. Mas assim, ela deixa bem claro que eles não são amigos, né? Eles perguntam lá e ela fala, não somos amigos. Parece que eles são cordiais, amigáveis, de boa, mas não amigos. Mas agora eu concordo com vocês. Se a intenção deles nunca foi ficar junto depois do casamento, ou nem tentar, eu também acho que eles deviam ter subido lá e ter dito não. E se explicar lá no altar mesmo. Achei franguinho covarde. Daí passam pro assunto do sotaque paulista, que gerou vários burburinhos e várias piadas pela internet. A Marília até fez um Reels com a Amanda, que é a personagem da Jade Diniz. Os dois levam bem na esportiva aqui. Eles reconhecem que eles puxam muito o sotaque mesmo, tanto assim, além do que eles imaginavam. Mas assim, gente, eu sou cearense, né? Quem sou eu pra falar do sotaque de alguém? Eu acho que existe um quê de reparação histórica aí.
Porque assim, o pessoal do Sul-Sudeste tirava muito com a nossa cara uns 10, 20 anos atrás. E também não era só como a gente fala deles hoje em dia, uma coisa de zoar, porque é irritante e tal, e vira piada. Vinha carregado de muito preconceito. E eu vou dizer que esse preconceito no mercado de trabalho ainda existe demais. Mas eu não quero entrar tanto nisso porque aqui é pra ser uma coisa leve. Então assim, por mais que o nosso sentimento seja de reparação histórica ou agora a gente vai zoar vocês também, eu quero ficar aqui só do lado do bom humor. E não vou devolver na mesma moeda, pois eu não vou me igualar a estas pessoas que têm preconceito. Porque, né, se eu acho uma coisa ruim, eu não vou lá fazer a mesma coisa com o outro. Aí a Camila traz ainda o assunto da calvície do Patrick e como que ele lidou com todo esse bafafá. Vocês já perceberam que o Patrick gargalha muito quando ele tá desconfortável? Daí eles falam que vão guardar isso, porque no final do programa vai ter o chá revelação do transplante capilar dele. Enquanto isso, ele passa o programa inteiro com um bucket hat na cabeça, que é um acessório que só fica bem assim na Bella Hadid, olhe lá. Até ela acho que fica melhor sem. Perguntou pra eles, a Marília e o Patrick, né, se eles estão solteiros. A Marília tá solteira e o Patrick voltou com a pessoa que largou ele pra ir pra Europa. E ele usa essas mesmas palavras ali. Eu fiquei passada. Agora eu vou fazer uma leitura da situação e alguém traz a Ariela aqui pra eu dar uma medalha pra ela. Se falaram que vieram de oba-oba, que tinham ficantes, não importa mais. Mas a Ariela sensitiva tinha razão aqui, pelo menos em relação ao Patrick. Porque eu não sei se vocês lembram ou não, mas o Patrick tinha acabado esse namoro dele há pouco tempo. Antes de ir pro programa, porque a namorada dele acabou com ele pra ir pra Europa. Mas claramente, se eles voltaram, ela não foi pra passar muito tempo, né? Então eles podem ter terminado só porque era um sonho dela ir. E 2, para eles não ficarem sofrendo à distância durante esse tempo. E ficarem mais livres e tal, mas aparentemente era um relacionamento sólido e sério e com potencial deles reatarem. Aí você não pode querer me dizer que este homem estava preparado, de braços abertos, pronto para sair desse programa casado, enquanto ainda estava processando o final desse relacionamento. Ai, gente, eu entendo, sabe, que a produção precisa fazer uma mescla ali de gente séria e gente sem futuro, pra dar conflito, entretenimento, mas é sério. Tem o Patrick, aí tem o Leandro que tava divorciado há míseros 4 meses e a família dele ainda tava processando também. Aí são essas pessoas que vocês acham massa trazer pro elenco desse programa? Ah, pelo amor de Deus, né? Mas falando em gente séria e com futuro, eles chamam pro palco o Khaled e a Muriel, que poderiam ter sido a outra salvação do programa, mas a produção moscou total e cortou eles, porque só são 5 participantes, só são 5 casais, né, que prosseguem pra fase de lua de mel e etc. E sinceramente, o Netflix e Endemol Shine, vocês estão precisando aí que faça uma vaquinha pra vocês, pra ver se a gente cobre os custos de colocar todos os casais, porque assim, eu detestei essa restrição orçamentária. Mostra uma retrospectiva do Khaled e da Muriel, sendo que não tem nada de novo, assim, já foi tudo que a gente viu nos episódios ali inserido. E aparentemente eles seguem muito felizes juntos. O Kleber dá uma de Vanessa Lachey, pergunta se eles vão casar, se eles vão ter filhos e o que vem por aí. Eles ainda não casaram, mas dizem que os planos e a vontade são de casar logo e logo em seguida já começar a ter filho. Rápido. Em seguida, a gente passa pra Ingrid e pro Leandro. Enquanto tá passando a retrospectiva dele, dá pra ver que os dois estão com a cara de bicho, assim, assistindo. A gente já sabe que eles não estão juntos. E nem bem. Na hora da história do quadro, com a foto do casamento, ela dá 2 marteladas seguras e quebra o vidro. E confirmar que eles realmente não estão mais juntos. E nem bem. Ela conta que logo depois do programa, eles não foram direto pra casa dela. Mas eles passaram 20 dias morando com a mãe dela, enquanto arrumavam a casa dela com a ajuda da família dela. Até, né, tá tudo ajeitadinho pra eles se mudarem e até aí o Leandro conta a mesma história. Só que quando ele tá falando que enquanto dinheiro, aquela história do ressarcimento do intercâmbio e tal, enquanto ia entrando esse dinheiro, ele ia ajudando com tudo da casa. E a Ingrid passa o tempo todo balançando a cabeça bem séria, negando tudo que ele tá falando. Ela comenta que ele não pagou absolutamente nada de eletrodoméstico, de móvel. Ele diz que quando ele entrou na casa, ela já tinha comprado tudo. E ela afirma, óbvio, eu já tinha tudo. Ela fala que nem toalha ele tinha. Aí, peraí.
Peraí, gente, muitas coisas. Primeiro, eu não acho que num casamento, se eu tenho um fogão e você tem uma geladeira, a gente não vai somar os valores e ver quanto que eu te devo pela geladeira, né? Eu acho que a gente tá juntando as nossas vidas. Então, assim, cada um traz o que tem na medida que pode. Porque a ideia é juntar forças. Não é somar tudo, ver que tem mais e ver quanto é que o outro deve. Mas passando dessa visão, pelo que a Ingrid tá falando, parece que o Leandro chegou só com a trouxa do pica-pau e uma pochete. Porque o abençoado não tinha, assim, uma toalha. Ela falou que por ele ter passado recente por um casamento, ela imaginou que ele teria algumas coisas de casa. O que sim, faz todo sentido, mas ao mesmo tempo eu achei estranho ela imaginar, mas não perguntar, não confirmar. Porque a gente via muito durante o programa eles conversarem sobre isso, conversarem sobre finanças, sobre a mudança para essa casa. E que ela tava deixando bem claro que ele ia ajudar, né? Me surpreende muito ela não ter perguntado: ei, depois do divórcio, ficou alguma coisa contigo? Tu tem alguma coisa de casa, sabe? Aí o Kleber pergunta se esse foi o maior motivo deles não terem continuado casados. E a Ingrid diz que o maior motivo foi a falta de respeito dele com ela. E aqui o negócio fica sério de verdade. Primeiro, ela diz com todas as letras no meio de todo mundo que o Leandro era broxa. Gente, ainda bem que não tinha uma plateia aqui, porque, meu Deus do céu. Obrigada, produção, por ter acertado pelo menos essa. Sabe aquela sensação de quando um casal tá brigando e você não sabe como sair dali? Que não era pra você estar ouvindo aquilo? Eu senti exatamente isso. Os outros homens também dá pra ver que eles estão todos se contorcendo. Ela fala que dizia pra ele ir pra terapia e que ele dizia que ia se resolver sozinho. E eu fiquei sem entender muito bem o que era isso, mas acho que era tipo por conta própria, sem terapia, o que geralmente não é uma boa ideia, só que mais pro final da conversa ele fala que foi pra terapia. Ela disse que mesmo com isso ela estava disposta a esperar e que depois que as coisas fossem melhorando e tal, ela ainda ia estar ali disposta a se reconectar. Depois ela passou para um relato muito sério e preocupante que ela não expressou com todas as letras, mas eu acho que ficou claro o que aconteceu. Ela fala o que você fazia comigo, você esperava eu dormir. Eu tô tentando contar essa história por esse relato rápido e tentando ler nas entrelinhas, mas vocês dizem se vocês entenderam alguma coisa diferente do que eu entendi. Mas parece que apesar dele ter tentado antes falar, vem cá, vamos ficar junto algumas vezes, e aí nesse momento a gente também não sabe como é que tava a relação deles, o sentimento dela, a atração dela por ele. Teve alguma semana aí que parece que ele esperava ela dormir e parece que rolou um... pra não falar outra palavra. Pelo menos foi isso que eu entendi. A gente não sabe de detalhes e se ela não falou, não convém. Porque ela conta que primeiro ela dormia sem roupa, que era como ela se sentia à vontade. Depois ela passou a dormir com as roupas de baixo. Depois pijama. Depois ela já não dormia nem mais na cama. Entendi que ela dormia tipo no chão. E depois ela pegou o travesseiro e foi dormir no sofá, fugindo dele. E assim, eu tô ouvindo isso tudo e tô me perguntando, cara, de repente isso aqui virou um caso de polícia. Eu não vou mentir que eu, no lugar da produção desse programa, saberia como lidar com isso. Mas eu também não sou paga pra isso. Não é a primeira vez que tem episódio de violência doméstica no Casamento às Cegas, e eu acho que eles deveriam ter pelo menos um protocolo pra saber como lidar melhor com isso. Sei que isso não aconteceu durante a gravação do programa, sei que pra mulher produzir provas, né, enfim, a gente sabe, mas o relato, pelo menos, estava acontecendo ali durante a gravação. Ela diz mais que as filhas encontraram ela um dia no chão, tendo uma crise de pânico, pedindo para ele não tocar no corpo dela e que ela tinha pedido mais de uma vez para ele não tocar nela. Ele não respeitava. O que eu tô entendendo também, assim, da justificativa da cabeça dele, pelo que ele relata, é que ele entrou numa pira de achar que se ele consertasse essa parte sexual, o casamento iria se manter. Então ele passou muito do ponto, com o hiperfoco super errado nisso, pra fazer dar certo, na cabeça dele, né, a qualquer custo, e só fez terminar de destruir tudo porque ele chegou num ponto de uma conduta criminosa, né, cara? A Ingrid diz que tem nojo dele, não quer nem chegar perto dele. Tem uma hora que ela fala, me dá o nome do que você fez comigo, e eu fiquei, meu Deus. Ele vai responder, ele vai sair daí preso. Eu não sei o que vai suceder depois disso, mas eu tava assim, em
pânico assistindo. Eu acho que não dá nem pra culpar a Camila e o Kleber de nada, porque eles não são polícia, eles não são psicólogos, eles não são do Ministério Público, então assim, o que fazer, né? O Kleber dá até um segundo ali e fala pro Leandro que ele tem direito de resposta. Ele fala o lado dele, porque é aquele famoso toda história tem 3 lados, o de um lado e de outro é a verdade, mas ele não nega nada. Ele meio que faz ali a cronologia dele, explica o que foi acontecendo, e que no final, quando ele já tava fazendo terapia, o relacionamento deles já tava horrível, e aí ele entrou nessa aí. A Ingrid também culpa a família dele por nunca ter dado, assim, um conjunto de copo e nem afeto pra ajudar a construir esse lar, né? Enquanto a família dela vivia indo lá e fazia de tudo por eles. Pra ser justa nos argumentos, o Leandro rebate, falando que a casa da família dela era tipo a 2 ruas da casa deles, então era muito mais fácil eles passarem lá. Mas assim, eu acho que aqui tem um ensinamento pra gente. Pra eles já era, né? Sobre essa questão de família. Cara, a gente só pode esperar das pessoas o que elas têm pra dar. Sem querer julgar muito profundamente a família do Leandro, porque o que a gente viu deles foram fragmentos. Mas desde o início, eu achei que eles não se mostraram disponíveis a dar afeto pra esse relacionamento. Até foram no casamento pra dar um apoio, mas a gente via que era uma coisa distante. Em nenhum momento eu também vi acolhimento, carinho, sabe? Um afago. E o Leandro também nunca repreendeu essa atitude ou falta de atitude. Então eu acho que pra ele é como se fosse o normal da família dele. Ele foi criado no meio daquilo. Era o que a gente estava falando de dinâmicas, né, no vídeo passado. É uma família que tem uma dinâmica totalmente diferente da dinâmica da família da Ingrid. E ela sabia, e ela se incomodou. Então, confie nos instintos de vocês. Não precisa confiar nível Ariela de despirocar, né? Mas percebam as situações e já tentem pensar. Eu posso viver assim o resto da minha vida ou isso me afeta? Se isso continuar assim, eu aguento, eu levo numa boa ou eu não vou conseguir superar? O problema é que aqueles mal têm tempo de observar isso, né? Tanto nos outros quanto como aquilo bate em si. No final das contas, o Leandro fala que o relacionamento deles já tinha acabado muito antes de acabar oficialmente. Isso pode explicar também essa maior recusa e repulsa da Ingrid, né? Que no final ela não queria nem que ele chegasse mais perto dela. Ela acaba saindo do palco, chorando e, como não faz sentido o Leandro ficar lá sozinho, os apresentadores pedem pra ele se despedir também. Não sei se foi uma nota ali da produção pra eles falarem no pós, mas o Kleber e a Camila fazem ali um disclaimer que assuntos delicados como esse devem ser abordados com muita cautela e muita seriedade e que eles esperam que essa história encontre um final oportuno pra todos. Eu achei legal que eles pelo menos falaram alguma coisa e não só passaram por cima. Como eu falei, eles não têm qualificação para lidar com um relato tão sério desse e não acho que é justo a gente esperar isso deles. Mas eu acho que a produção tem sim que se atentar para isso, porque já aconteceu em outras edições e eles precisam saber lidar com isso. A última coisa que a gente quer vendo um programa de casamento é ver a mulher passar por situações assim. A mulher ou o homem, mas enfim, sempre foi a mulher. Tipo, tem alguém disponível pra conversar com a Ingrid depois disso, pra ver se ela quer fazer uma denúncia, pra ver se o programa pode ajudar ela em alguma coisa, sabe? Enfim, gente, esse assunto é muito pesado e claramente nem eu sei lidar com ele também. Também não tenho qualificação pra isso. Mas eu quero muito saber o que vocês acharam de tudo isso. Vão colocando aí nos comentários que eu vou passar para o próximo casal. Renata e Alexandre. E tem alguma coisa diferente no Alexandre? Será que é o bronze? Estes rapazes chegaram repaginados. Ele e o Patrick, né? Na hora do quadro com a foto do casamento, a Renata deixa lá ele intacto e vai até o Alexandre e tasca um beijão nele. Os apresentadores perguntam se eles continuam casados. Ela diz: continuamos casados. Com essa pausa. O Kleber pergunta: mas casados ou juntos? Porque, né? A Renata começa: então, nosso relacionamento sempre foi diferente dos tradicionais. Eu sabia! Eu sabia que esse povo não ia ficar junto, casado, bonitinho, monogâmico, como é o esperado nesse programa, né? Podemos dizer que é o Brasil inovando mais uma vez, mas eu achei que foi uma sem vergonhice desses dois. Resumindo, esse papel tá assinado, mas não vale de nada. Ele mora no canto dele, ela mora no canto dela,
eles pegam outras pessoas e às vezes eles se pegam também. O famoso pau amigo. Tem algumas cumplicidades ali de amizade que eu até achei legal. Eles meio que namoram de forma não exclusiva e se os dois concordam, por mim tudo bem. Só não vem chamar isso de casamento porque é forçar a barra. Mas se não tivesse este papel passado, eu diria que eles estão 100% certos. Vão viver a vida do jeito que quiserem. São dois adultos cientes da situação, consentindo. Não tem ninguém enganado. Então tá ótimo e parece que a Renata tá de volta, né? Essa parte que me deu mais satisfação de ver e me deixa feliz por ela e nada preocupada. Porque ela parece estar sendo muito ela mesma, ela tá livre. Em relação a ela, era tudo que eu queria ver. A Camila resgata a história que vocês comentaram aqui, dizendo que a Renata copiou os votos de casamento da Pugliese. E ela confirma na cara dura, copiei sim. É muito bom ver a Renata sendo a Renata. E o Alexandre tava morrendo de rir dela sendo doida. Não querendo controlar ela ou levando tudo pro pessoal. Então eu gostei muito de ver isso também e me fez acreditar, tipo, nesse relacionamento deles, seja lá como se chame. Daí passamos pra Ariela e o Evandro. Na hora da foto emoldurada, ela obviamente dá umas marretadas na cara dele, né? Na hora ali da conversa, eles começam a trazer os mesmos pontos de sempre, que a gente passou a temporada inteira assistindo. Apesar de estarem mais calmos, né? Foi uma conversa de boa. O Kleber fala, tipo, se vocês forem trazer as mesmas histórias de sempre, ninguém aguenta mais. Mas se tiver alguma coisa nova, a gente escuta vocês. Ele não fala com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Aí o Kleber fala o que eu já mencionei aqui. Que a Ariela poderia até exagerar. Mas será que ela não tinha razão? E aí mostram os recibos lá daquela conversa da história da voz de gorda. Que o Alexandre falou aquilo sim, eles mostram. Mostram também os vídeos que o Evandro tinha uma ficante até o dia de ir pro programa. E também a história do filho dele. Porque o tempo todo a Ariela dizia que sentia que alguma coisa não estava certa, não estava no lugar. E ela realmente ficou muito mexida porque não acreditavam nela. Principalmente os caras ficavam descreditando ela, né? Como a Marília falou ali, claro, ela se exaltou, exagerou diversas vezes. Mas ela sempre pedia 1 milhão de desculpas e assim, no final a verdade brotou, não é mesmo? Então, como eu disse em outro vídeo, Ariela, confie na sua intuição, mas confie também no poder do tempo de revelar as coisas. Muitas vezes não vai adiantar forçar a barra, então, paciência. E muito obrigada pelo entretenimento. Você foi uma das grandes estrelas desta temporada. Passamos pro último casal, Vanessa e Léo, o casal safofo. Ela obviamente não quebra o quadro, ela quer levar o bicho pra casa e eles sentam juntos no sofá. A Camila pergunta, e aí, como é que tá essa vida de casados? Onde é que vocês estão morando? E ela responde, a gente tá morando na nossa casa, né? Sim! Sim, é a única resposta que faz sentido depois das pessoas casarem, né? Até economizar dinheiro economiza, morar junto. Enfim, agora é a Camila que dá uma de Vanessa Lachey e relembra que o Léo disse que no reencontro ele já queria estar esperando um filho. E ela fala, e aí, vocês têm alguma coisa pra me contar? E ainda bem que eles levaram isso na brincadeira. Responderam que ainda não, rindo e tal, mas Camila, mulher de Deus, tu escapou fedendo dessa rata, viu? Porque no próprio programa apareceu eles conversando que era um medo, né, do casal, principalmente da Vanessa, de ela não conseguir gestar uma criança. Bicho, eu fiquei levemente tensa, mas eu não vi nenhuma tensão no olhar deles, eu não vi desconforto, então assim, ainda bem, deu certo, tudo certo. E o programa vai chegando ao fim, mas não sem antes rolar o chá revelação do novo desenho do couro cabeludo do Patrick, porque cabelo mesmo não tem ali ainda, né? Demora a nascer, gente, normal. Mas tá ótimo, viu, Patrick? Siga seus sonhos. E é com uma voltinha e um vapo do Patrick que a gente encerra de vez esse episódio de reencontro e toda a 4ª temporada de Casamento às Cegas Brasil. Gente, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que assistiram, que deixaram comentários e conversaram aqui comigo. Eu amo esse tema de relacionamentos amorosos e humanos, e compartilhar com vocês tornou tudo mais legal ainda. Aqui eu me despeço, parece que mês que vem já tem outro Casamento às Cegas aí do Reino Unido, então eu já estou prontíssima para a próxima. Deixem seus comentários aqui sobre esse episódio e o que mais vocês quiserem. Se tiverem sugestões também de vídeos para eu fazer, só colocar aqui. Por hoje é isso. Um grande beijo e tchau!